Bom, pessoal, meu nome é Jean Santos. E eu sou o Vitor Friedrich. Nós somos acadêmicos de Engenharia Civil da UEM e hoje nós vamos falar sobre estruturas metálicas da UEM 2018. Hoje o vídeo vai ser sobre o pré-dimensionamento de uma estrutura, de um galpão em estrutura metálica. Antes de mais nada, é sempre importante a gente analisar os passos que vão culminar no sucesso do projeto. O primeiro passo importante para a gente analisar é sempre a necessidade do cliente. Sempre analisar o que o cliente está querendo. O segundo passo seria em obedecer os prazos e investimentos que o cliente deseja investir no projeto. O terceiro seria a confecção de um projeto eficiente e executável. E o quarto seria a utilização de uma mão de obra de qualidade. Para o pré-dimensionamento, o primeiro passo que a gente tem seria a definição do uso e ocupação do galpão. Bom, hoje a gente pode utilizar o galpão para diversas coisas, como, por exemplo, armazenamento de produtos, pode ser um galpão industrial, pode ser um ginásio de esporte, pode ser um auditório, enfim, inúmeros casos para a gente fazer o galpão metálico. Então é sempre importante a gente definir o uso e a ocupação que a gente vai destinar o galpão metálico. O segundo passo seria a determinação do tamanho da construção, que vai depender do tamanho do terreno do cliente, a robustez da estrutura, porque vai depender se for uma estrutura industrial ou uma estrutura mais leve, e a verba disponível na execução da estrutura. O passo 3 seria a determinação dos elementos que vão compor a construção, como os tipos de telha. O tipo de telha é importante a gente determinar, porque dependendo do tipo de construção, a gente vai ter que ter uma qualidade da construção diferente. Como, por exemplo, se a gente for executar uma estrutura para um auditório, que vai requerer conforto acústico e térmico diferente de uma estrutura que for uma indústria. Bom, é importante também a gente ver se na estrutura a gente vai executar algum mezanino. Se esse mezanino vai ser preso à estrutura metálica ou se esse mezanino vai estar sobre o solo ou se vai ser independente dentro da estrutura. É importante também a gente determinar o tipo de treliça que a gente vai utilizar e os fechamentos laterais e os materiais que a gente vai utilizar nesse fechamento lateral. Pode ser fechamento lateral com brises, metálicos, de alumínio, pode ser em blocos cerâmicos, blocos de concreto, enfim. É importante também a gente determinar se vai ser utilizada uma ponte rolante na estrutura, porque essa ponte rolante a gente vai ter que determinar os esforços que ela vai causar em cima da estrutura que ela vai se apoiar. Bom, passo 4, então, seria o lançamento dos pilares em cima do croquis que a gente tem do galpão. É importante a gente determinar distâncias entre os pórticos. A gente pode utilizar aí entre 5 a 12 metros de distância entre pórticos, só que é importante a gente ter em mente também de ter uma construção mais eficiente e menos desperdício de material na obra. A gente tem que saber também que os perfis das vigas é o que vai determinar a distância entre os pórticos. Os perfis das vigas, geralmente elas vêm em barras de aço de tamanho de até 12 metros. Então, se a gente for seccionar a barra, é importante que a gente não tenha desperdício nessas vigas. Então, a gente aconselha que seja determinada aí a distância entre portas como padrão para os nossos projetos entre 6 metros, porque daí assim a gente vai conseguir utilizar de maneira mais eficiente esses perfis das vigas. É importante também a gente determinar o tamanho do pórtico. Bom, o tamanho do pórtico aqui a gente pode dar uma analisada, que dependendo do tipo de construção que a gente vai ter, de estrutura, como por exemplo uma ponte rolante aqui, como é o nosso caso, esse tamanho da distância do pórtico vai ser em função do tipo da ponte rolante que a gente tem disponível, que a gente vai utilizar no nosso projeto. Que a gente tem que consultar sempre o catálogo técnico do fornecedor para a gente determinar qual que é o tamanho necessário aí para a gente instalar essa ponte rolante na nossa estrutura. Dentro do lançamento dos pilares, é importante também a gente definir qual que é o tipo dos perfis que a gente vai utilizar. Nós temos duas opções básicas para a gente utilizar, sendo que a gente pode utilizar os perfis de alma cheia ou os perfis treliçados. Os perfis de alma cheia, para a gente fazer a determinação aqui da altura do perfil que a gente vai utilizar, a gente sempre faz uma aproximação aí de 4 a 5% do pé direito para essa altura do perfil. Então a gente tem que consultar o catálogo para a gente fazer esse pré-dimensionamento. Já para os perfis treliçados, a gente utiliza aí uma aproximação de 5 a 10% da altura, né, do pé direito, para a distância entre os perfis. Os
perfis podem ser confeccionados em cantoneiras duplas, perfis U ou até em perfil I. É importante a gente analisar o tipo de estrutura que a gente vai ter e a robustez dela, porque dependendo disso, a gente vai ser demandado um tipo de perfil, como a alma cheia, por exemplo, que é o mais indicado para estruturas mais robustas, que vão apoiar a ponte rolante, e entre outros, que vai ter cargas horizontais, que precisa de uma rigidez maior da estrutura. Os perfis treliçados, em geral, eles são um pouco mais baratos do que os perfis de alma cheia. Bom, passo 5, então, seria a definição dos perfis das vigas. Feito ali depois a determinação da distância entre os pórticos, então a gente tem o comprimento do perfil da viga, falta a gente determinar a altura da viga. Para a viga, a gente determina aproximadamente de 8 a 12% da distância entre os pórticos. O passo 6 seria a definição do tipo de treliça que a gente vai utilizar na cobertura. É sempre importante a gente ter em mente, para uma construção mais eficiente, rápida, com custo menor, que a gente utilize um sistema mais simples possível. Então, a gente recomenda aí que seja utilizado um tipo de sistema de treliça trapezoidal. Importante também para a gente ter economia e rapidez na construção e evitar erros na obra, seria então optar por perfis uniformes. Então, é recomendável aí que a gente utilize para o mesmo perfil do banzo inferior, o mesmo perfil para o banzo superior, e para uniformizar os perfis das diagonais e das montantes. Aqui a gente pode identificar os elementos construtivos da treliça. Aqui embaixo a gente tem o banzo inferior, aqui em cima a gente pode ver o banzo superior, assim como as diagonais e as montantes. Para a determinação do espaçamento entre montantes, é importante a gente consultar sempre o catálogo técnico das telhas que a gente escolheu, porque a gente precisa determinar isso de acordo com o vão livre que a telha pode trabalhar. Então, a gente determina aí a distância das montantes de acordo com as telhas. Importante também a gente consultar com o catálogo técnico a inclinação mínima que o telhado vai precisar. Com isso, a gente pode calcular a altura da treliça, sendo que a gente pode utilizar aqui como recomendável o tamanho dessa altura mínima da treliça sendo 1 metro. Pode variar de 0,8 até 2 metros, mas é bom a gente trabalhar com medidas exatas para que seja fácil de executar. Após ter feito o pré-dimensionamento, a gente tem algumas outras etapas que não é o intuito desse vídeo, mas que a gente vai listar aqui e que vai ser assunto para os próximos vídeos. As próximas etapas, então, seria aí o cálculo das cargas atuantes sobre a estrutura. A gente tem que determinar também o cálculo da ação dos ventos. Sempre importante a gente determinar a ação dos ventos em 2 direções, em 90 pelo menos, e a 0 graus sobre a estrutura. Temos também que fazer uma combinação de carga para a gente encontrar os piores esforços nos perfis da estrutura. É importante também a gente fazer uma simulação computacional para que essa determinação dos esforços sobre os perfis seja feita de maneira mais fácil e eficiente. Importante também a gente fazer a análise de deslocabilidade da estrutura, porque é assim que a gente vai poder trabalhar com a estrutura dependendo do grau de deslocabilidade, sendo que nós podemos analisar a estrutura como análise linear e não linear. A análise linear seria aquela que a estrutura é classificada como pouca deslocabilidade. É importante também, depois de ter feito o cálculo dos esforços sobre os perfis, fazer a verificação da estrutura, para ver se todos os elementos estão dentro dos critérios estabelecidos em norma. Importante também a gente confeccionar a memória de cálculo para futuras consultas e, posterior, detalhamento da estrutura para poder mandar para a obra e realizar a execução da estrutura. Aqui, na parte de verificação dos perfis e as análises que a gente pode fazer, a gente pode ter como base aí, bibliografias recomendadas 2 livros básicos. O primeiro seria o Estruturas de Aço, Dimensionamento Prático de acordo com a NBR 8800 de 2008, que é do Walter e da Michelle Pfeil. O segundo livro seria Estruturas Metálicas, Cálculos, Detalhes e Exercícios de Projetos, do Antônio Pinheiro, que ele mostra exemplos de dimensionamento de pórticos e de galpões. As normas que a gente pode consultar seria a ABNT-NBR 8800 de 2008, que é o projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. A ABNT
NBR 6120 de 2018, que são a determinação das cargas para cálculo de estrutura, e a norma de vento, que é a BNT-NBR 6123 de 88, que é a forças devido ao vento em edificações. É isso, muito obrigado por ter assistido e até a próxima.